A sociedade paliativa. Por que fugir da dor nos torna mais frágeis? Você já percebeu como hoje fugimos da dor a qualquer custo? Desde uma leve sensação de desconforto até as grandes crises. Estamos cercados por soluções rápidas e paliativas que prometem aliviar o sofrimento instantaneamente. Mas o que perdemos ao evitar a dor? O que acontece com nossa capacidade de crescer, aprender e nos conectar profundamente com a vida? Vivemos em uma sociedade que anestesia o incômodo, camufla as cicatrizes e nos diz que o sofrimento é um erro, algo a ser eliminado. Mas será que essa busca incessante por conforto está nos tornando mais frágeis, menos humanos? Neste vídeo, vamos explorar como essa mentalidade nos afeta, o impacto de evitar o sofrimento a todo custo e, principalmente, por que enfrentar a dor pode ser a chave para uma vida mais autêntica e plena. Fique comigo, porque o que você vai descobrir pode transformar a sua forma de enxergar o mundo. A sociedade moderna é uma máquina de conforto. Nunca tivemos tanto acesso a entretenimento instantâneo, medicamentos que prometem aliviar qualquer desconforto e redes sociais que mascaram a solidão com a ilusão de conexões. Tudo parece projetado para evitar o confronto com aquilo que nos incomoda. A dor, física, emocional ou existencial, é vista como uma falha, algo que deve ser consertado rapidamente. Mas ao fugirmos dela, perdemos algo essencial, a oportunidade de refletir, crescer e nos transformar. As pequenas frustrações que enfrentamos no dia a dia são frequentemente ignoradas ou abafadas, mas elas são apenas sintomas de uma questão maior. Nossa cultura prega que a felicidade deve ser constante, mas isso nos coloca em uma corrida interminável e nos deixa ainda mais vulneráveis ao menor sinal de sofrimento. E assim surge a sociedade paliativa, termo usado pelo filósofo Byung-Chul Han para descrever um mundo onde a dor é suprimida, mas nunca resolvida. Ao anestesiarmos nossos desconfortos, acumulamos uma espécie de vazio interno que nenhum prazer instantâneo consegue preencher. Isso se manifesta em níveis crescentes de ansiedade, depressão e um senso de insatisfação generalizada. Pense na última vez que você evitou enfrentar uma situação difícil. Talvez tenha recorrido a uma distração rápida ou simplesmente empurrou o problema para mais tarde. Essas pequenas fugas se acumulam e, sem perceber, nos distanciamos de nós mesmos e da nossa capacidade de lidar com a vida de forma mais resiliente. Se continuarmos nesse caminho, o que será da nossa humanidade? É isso que começaremos a desvendar no próximo capítulo, mergulhando nas ideias de Byung-Chul Han e o conceito de sociedade paliativa. Byung-Chul Han descreve a sociedade paliativa como um sistema que elimina qualquer forma de desconforto em prol de uma busca incessante por prazer e produtividade. Para ele, a dor, que sempre foi uma parte inerente da experiência humana, é agora vista como um obstáculo a ser removido. Esse paradigma cria um paradoxo profundo. Ao tentar erradicar o sofrimento, acabamos perdendo a profundidade que nos torna verdadeiramente humanos. Na visão de Han, a sociedade atual é obcecada por resultados rápidos. O desconforto emocional é tratado com comprimidos, a solidão com likes e seguidores, e as dificuldades existenciais com fórmulas prontas de felicidade. Esse excesso de paliativos cria uma cultura superficial, incapaz de enfrentar as camadas mais profundas da existência. O filósofo destaca que a dor tem um papel vital. Ela nos conecta à realidade e nos força a encarar verdades que preferimos ignorar. Quando tudo é anestesiado, perdemos a oportunidade de compreender quem somos, de amadurecer e de encontrar um sentido mais profundo para a vida. Ele compara essa anestesia à ideia de um suporte vital emocional. Mantemos a aparência de estar bem, mas por dentro estamos fragilizados, incapazes de suportar até mesmo os pequenos desafios. No entanto, essa fuga coletiva não resolve os problemas. Pelo contrário, os intensifica. Ao evitar o sofrimento, criamos uma sociedade ansiosa, exausta e desconectada de si mesma. A dor, quando enfrentada, pode se transformar em sabedoria, mas, quando evitada, se torna uma sombra que cresce e nos domina. Agora que entendemos o conceito de sociedade paliativa,
No próximo capítulo, exploraremos como essa anestesia emocional está moldando nossas vidas e as consequências individuais e coletivas de evitar o sofrimento. A busca incessante por anestesiar a dor traz consequências profundas tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. No nível pessoal, ela nos desconecta de nossas emoções mais autênticas. A dor, seja ela física ou emocional, é um mensageiro. Ela nos alerta sobre o que precisa de atenção e transformação em nossas vidas. Quando recorremos a distrações ou paliativos para evitá-la, abafamos esse chamado interno e, com o tempo, nos tornamos estranhos para nós mesmos. Essa desconexão gera um ciclo de insatisfação. Quem evita a dor frequentemente busca compensações em prazer imediato, como consumo excessivo, álcool, drogas, prescrições médicas, redes sociais ou outros vícios modernos. No entanto, esses remédios nunca preenchem o vazio deixado pela falta de enfrentamento. Em vez disso, aumentam a sensação de superficialidade e reforçam uma dependência constante de estímulos externos para se sentir bem. Coletivamente, o impacto é ainda mais alarmante. Vivemos em uma era de fragilidade emocional, onde qualquer desconforto é tratado como intolerável. Isso se reflete nas altas taxas de ansiedade, depressão e burnout. Além disso, a incapacidade de lidar com o sofrimento limita nossa empatia. Quando fugimos da nossa própria dor, nos tornamos menos capazes de compreender a dor dos outros, criando uma sociedade mais isolada e individualista. Byung-Chul Han argumenta que essa anestesia coletiva corrói a capacidade de experimentar a vida em toda a sua plenitude. Não enfrentamos apenas a dor, mas também o amor, a alegria e a profundidade de nossas relações com a mesma superficialidade. Perder a conexão com a dor é perder a conexão com o que nos torna humanos. No próximo capítulo, vamos explorar por que a dor, embora desconfortável, é uma força essencial para o crescimento e a transformação pessoal. Embora a dor seja algo que instintivamente evitamos, ela carrega um potencial transformador que poucas experiências podem oferecer. É na dor que encontramos os maiores desafios, mas também as maiores oportunidades de crescimento. Byung-Chul Han nos lembra que, ao contrário do que a sociedade moderna sugere, o sofrimento não é um erro. Ele é parte do processo de amadurecimento humano e pode nos revelar dimensões mais profundas de nós mesmos. A dor nos força a olhar para dentro, a confrontar nossos medos, dúvidas e fraquezas. É ela que destrói as ilusões confortáveis que criamos para nos proteger e nos faz enxergar a realidade com mais clareza. Pense em momentos difíceis na sua vida, perdas, fracassos ou conflitos internos. Por mais dolorosos que tenham sido, eles provavelmente trouxeram aprendizados que moldaram quem você é hoje. Além disso, a dor nos conecta à nossa humanidade. Quando a aceitamos como parte natural da vida, nos tornamos mais empáticos e resilientes. Aprendemos a acolher as dificuldades com coragem, ao invés de tentar eliminá-las a qualquer custo. Esse processo não é apenas sobre suportar o sofrimento, mas sobre usá-lo como combustível para uma transformação profunda. Sem a dor, não há verdadeira superação. É ela que nos ensina a perseverar, a buscar soluções criativas e a nos reinventar. No entanto, na sociedade paliativa, esquecemos que a dor é a ponte entre quem somos hoje e quem podemos nos tornar. No próximo capítulo, vamos encerrar nossa jornada com uma reflexão sobre como aceitar a dor como parte da vida pode nos levar a uma existência mais autêntica e plena. Ao longo deste vídeo, exploramos como a sociedade moderna nos ensina a evitar a dor e o impacto que isso tem em nossas vidas. Mas ao contrário do que nos dizem, a dor não é um inimigo. Ela é uma aliada na jornada de autodescoberta, um guia que aponta para onde precisamos crescer e mudar. Byung-Chul Han nos alerta que, ao anestesiarmos a dor, perdemos algo essencial, a capacidade de viver plenamente. Aceitar a dor não significa resignar-se ao sofrimento, mas sim encará-lo com coragem e curiosidade. É reconhecer que momentos difíceis são parte do ciclo natural da vida e que eles carregam lições valiosas, tanto para o nosso crescimento pessoal quanto para a nossa conexão com o mundo.
A dor nos ensina que somos mais fortes do que imaginamos e nos ajuda a desenvolver uma resiliência que nos sustenta diante das incertezas da vida. Ao aceitá-la, permitimos que ela nos transforme, nos liberte de ilusões e nos leve a um lugar de maior autenticidade e sabedoria. Portanto, a proposta é clara: não fuja da dor. Encare-a como um caminho para a profundidade, para a conexão e para uma vida mais rica de significado. Porque é somente quando abraçamos nossa vulnerabilidade que descobrimos nossa verdadeira força. E agora eu pergunto: que parte da sua dor você está disposto a enfrentar hoje para viver de forma mais autêntica e mais alinhado com sua verdadeira natureza? Eu agradeço por você ter estado comigo até aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil e que tenha trazido um novo olhar para esse tema tão sensível. Compartilhe comigo nos comentários o que você pensa e sente sobre esse assunto. Eu peço a gentileza que se inscreva no canal e dê um like no vídeo para que o YouTube possa recomendá-lo para outras pessoas. Eu sugiro que veja esses 2 vídeos que estão aparecendo na tela. Eles te ajudarão a aumentar sua percepção sobre temas que são correlacionados com este e que juntos podem fornecer maior compreensão de si mesmo. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para o livro A Sociedade Paliativa, caso te interesse em aprofundar no assunto. Até o próximo vídeo. Tchau!